falar sobre isso nessa tarde. Há uma necessidade muito grande de que a gente possa espelhar isso na nossa vida, até mesmo para a libertação. Ato lesivo praticado por alguém que foi ofendido ou lesado em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano. Castigo, punição. Então, quando nós temos esse sentimento aguçado na nossa vida, nós paramos de viver. Porque a gente passa o tempo todo a alimentar o espírito de vingança, a vivenciar o espírito de vingança perto da gente. E todas as coisas que ocorrem na vida da gente, a gente passa a instigar a vida do outro. A gente aprisiona a outra pessoa. Então aquela pessoa, ela causou um mal na minha vida, eu não tive como revidar ela, mas eu passo o tempo todo a, vamos dizer assim, manipular situações para destruir a vida daquela pessoa. Então começa a semear muitas coisas, até situações que nós estamos vendo aí alguns sábados. Eu começo a semear no meio das pessoas, porque eu tenho que vingar aquela situação que está acontecendo comigo. Em algumas pessoas se torna uma patologia. Algo que precisa ser o quê? Tratado. Vamos também nos tornando pessoas amargas, pessoas de difícil convívio. Vamos abrindo situações em nossa vida que vai causando distanciamento também de outras pessoas, porque aguça na gente a agressividade. Começamos a ser seres agressivos, porque não conseguimos sair daquela estação. A gente foi lá, uma pessoa prejudicou a gente quando, vamos imaginar, na idade de algumas pessoas aos 20 anos, isso é um exemplo. Mas a gente pode acarretar isso até os 50, até os 60 anos, ou até levar isso para o reino dos céus. Então, por isso que a gente precisa pedir a Deus a graça libertadora sobre essa ação de vingança. E não é fácil, porque trabalhar a vingança é trabalhar o perdão. E trabalhar o perdão é complicado. Porque dentro da gente a gente quer castigar aquela pessoa que nos fez mal. A gente vê muito isso hoje pela internet, pelos meios de comunicação, que aguçam as pessoas nesse âmbito da vingança. Então, como eu não posso falar diretamente, ou como eu não posso agredir o meu irmão, eu começo a ter agressões verbais, agressões mesmo como, vai lá, machuca a pessoa, dá um tiro na pessoa, ou se não, começa a fantasiar situações contra a vida daquela pessoa. Então esse sentimento ele tem que ser banido da nossa vida. Infelizmente a Bíblia está recheada disso. Exemplos na palavra de Deus estão recheados, porque desde o Éden, desde lá do começo da palavra de Deus, lá dos começos onde as pessoas começaram a compreender melhor a visão divina, já se tem o espírito da vingança. Vamos recorrer o nosso coração agora. Antes da gente continuar a adentrar aqui as práticas dessas coisas nocivas, feche os olhos primeiro. Vamos deixar o mover do Espírito Santo tomar conta do nosso interior. Porque para mim que estou aqui falando, não é fácil. Somos seres vingativos. Tem uma frase
que eu até coloco que ela é uma frase diabólica. A vingança é um prato que eu como frio. Ou seja, que eu vou esperar minuciosamente para agredir a outra pessoa. E até levo em consideração isso, porque essa prática, ela é destrutiva na nossa vida. Por isso nós vamos pedir para o Espírito Santo Ele tomar conta da nossa história nessa tarde primeiro. Vamos pedir para o Espírito Santo para Ele poder ir aonde nós não podemos ir. Para Ele movimentar o nosso interior e pedir a graça agora ao Senhor que tudo pode na nossa vida. Peça ao Espírito Santo que tire de você as ideias de vingança, as ideias destrutivas, a falação que você tem sobre esse assunto, as pessoas que no seu trabalho, no seu convívio diário, seja filhos, esposa, pessoas que fazem parte da sua família, irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo a cura de todos os nossos sentimentos distorcidos, do nosso sentimento que nos afasta do amor de Deus. E durante esse momento que nós estamos meditando sobre o sentimento, e que nós vamos falar mais ainda sobre isso, peça ao Espírito Santo de imediato. Fala assim com o Espírito Santo: Espírito Santo, abre o meu coração para a libertação que eu preciso neste dia. Eu preciso libertar essas pessoas do meu coração. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito Santo, ele é suave, essa brisa gostosa que passa sobre nós. E nós precisamos do Espírito Santo, que nós temos que adentrar agora as questões da nossa vida. E uma das questões que nós precisamos entrar é a questão da libertação dos nossos irmãos. Então nós já entendemos que
alguém me causou um mal, eu revidei aquele mal e eu preciso me libertar daquele mal. Mas acontece outra coisa, que essa, para mim, a gente alimenta. A gente passa, nessa visão da nossa vida, a gente passa a fazer uma coisa pior. Como eu não consegui atingir o meu irmão que me causou aquele mal, e como eu senti um certo prazer na dor, porque a dor também tem prazer. O que eu começo a fazer? Eu escolho outra vítima. Aí eu entro dentro do ônibus, eu não conheço aquela pessoa, eu não tenho... E eu começo a destilar o veneno dentro de mim contra aquela pessoa. Isso de forma tranquila, suave, porque dentro de mim causou um estágio de vida. Eu conheço uma pessoa, nós já temos muitos anos de convivência, ela apaixonou por uma pessoa, ela teve dessa paixão dela por essa pessoa, foram anos maravilhosos de vida que essa pessoa teve, disso gerou uma criança, ela teve uma situação de traição, essa pessoa foi viver a vida dele, deixou ela sozinha e ela tem esse hábito transmitido para outras pessoas. Então ela ama intensamente a pessoa e no final o que ela faz? Ela começa a agredir a pessoa que ela ama. Porque o sentimento de vingança, ele vai gerar na gente uma patologia, uma doença na nossa mente, na nossa consciência, no nosso interior. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado na nossa vivência com Deus, no nosso convívio com Deus. E o espírito da vingança é a porta aberta para a falsidade, para a mentira, para a destruição, porque o meu pensamento o tempo todo é destruir a vida de alguém. E quando eu não consegui esse objetivo, aí eu me lancei, o que a gente chama de... Aquilo passou a ser algo que saiu de mim e passou para o outro. Gratuitamente. Foi gratuito. Eu passei a manifestar gratuitamente contra aquela vida, sem conhecer. Eu passo a ser assim no convívio diário com outras pessoas. Porque lá atrás, onde eu precisei de confessar, onde eu precisei de meditar aquele assunto, onde eu precisei da graça de Deus para perdoar, eu deletei aquilo na minha vida. Então eu vou ter a consequência disso lá no futuro, na minha convivência com outras pessoas. Bom, o que nós podemos tirar disso tudo? O que nós podemos vivenciar disso tudo? A vingança tem livre acesso na falsidade, na desobediência, gerando transtornos psíquicos. Mas quando tem mais de uma ferida ou reincidência de feridas, pode ser coletivo. Então, por exemplo, eu comecei a receber uma quantidade de feridas na minha vida. Então, eu também vou replicar a quantidade de feridas que eu fui atingindo na minha vida. Vamos dizer uma frase que Jesus nos ensinou?
Uma frase poderosa que tem que caminhar conosco. Jesus é manso e humilde. Fazei o nosso coração. Todos os dias nós devemos meditar isso. Isso é como se fosse algo poderoso que retirasse da nossa vivência todas as situações de vingança. Mas você não sabe o que foi aquele homem na minha vida. Era isso que essa minha amiga falava para mim. Eu falei, mas você está fazendo com o seu atual marido igual? Você está perpetuando essa dor igualmente? Porque dentro da gente, nós temos sentimentos fantasiosos. E nós acreditamos que certas pessoas são iguais às outras. É por isso que nós precisamos de uma faxina interna muito poderosa sobre a nossa vida. O que eu quero dizer em palavras bem assim, expressivas. Esse tipo de atitude leva à loucura. Esse tipo de situação leva à loucura. Porque eu passo o tempo todinho tramando contra a vida de alguém. Ou contra a vida de pessoas. Ou quando eu quero me introduzir no meio. Então eu começo a agir com vingança. Ah, mas eu tinha meu salário e aquela pessoa inventou uma coisa contra a minha vida. Eu perdi o meu salário, mas agora ela me paga. Porque agora eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer para destruir aquela pessoa. É por isso que o nosso coração precisa da graça de Deus. E nós vamos lá no Éden. Depois da saída do Éden, naqueles dois jovens da Bíblia, que trabalhavam, cada um no seu setor. Eu não vou falar quem são esses jovens não, porque a gente tem que aprender a ler a Bíblia, não tem? A gente vai ter curiosidade de ver quem é esses jovens. Mas quando um ofereceu para Deus um sacrifício e foi aceito, foi o bastante para o espírito da vingança entrar no coração do outro irmão. E ali nada mais é bom na minha vida. Nada. Porque se o meu coração está cheio de vingança, pode uma pessoa me trazer qualquer mimo que eu continuo com o meu coração fechado. É por isso que na oração nós pedimos ao Espírito Santo para que ele possa abrir o nosso coração nessa tarde. Para que ele possa entrar dentro do nosso coração. E que não sejamos também pessoas que ajudam outras pessoas a vingar. Como se isso fosse alguma coisa que tenha um valor imenso. O valor imenso da nossa vida é o abandono nas coisas de Deus. Eu me abandonar nas coisas de Deus. Assim como nós estamos fazendo aqui. Nos abandonando nas coisas de Deus. O mais importante da minha vida é Jesus. O mais importante da minha história é Jesus. E nós devemos olhar muito para isso. Nossa Senhora, ela nos ajuda a compreender isso bem. Ela viveu num tempo onde isso também era algo comum. Mas ela meditava todas as coisas que Deus colocava no coração dela. Para curar da vingança, suaviza o seu coração. Faz assim. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe o que eu passei. Não é assim? Só o Senhor sabe o que eu passei. Mas o Senhor sabe quantas vitórias eu também tive. A minha vitória não está em atingir o outro. A minha vitória está em vencer essa batalha. E tem pessoas que ficam na estação, igual o rádio.
Parou lá naquela estação, eles ficam ali o tempo todo. O tempo todo daquela pessoa é manipular e viver essa situação nociva. E tem pessoas que têm a vingança como ato consciente. Eu faço mesmo. Mexeu comigo, você vai levar. Ato o quê? Consciente. Um ato de consciência. Estou fazendo porque quero, porque tenho prazer nisso. Nós que comungamos o Senhor pela Eucaristia, nós devemos ter prazer na Eucaristia que nós estamos comungando. O meu prazer, Senhor, é ver o Senhor perto de mim. O meu prazer é estar com o Senhor dia e noite. Esse é o meu prazer. Já imaginou? Se o meu prazer for perseguir a vida do meu irmão o tempo todo, quando será que eu vou viver a minha? Quando será que eu vou viver a novidade da minha vida? Olha para o irmão, para a irmã do lado e diz assim: você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Você viu que as pessoas gostam de ser elogiada? A gente abre um sorriso, sabe por quê? Porque dentro do nosso coração só tem coisa boa. Só tem coisas maravilhosas. Se todos nós aqui colocar o nosso coração diante da glória e da graça de Deus, coisas maravilhosas acontecem conosco. Coisas poderosas. Mas precisamos sair da estação da vingança. Da meditação da vingança. Você sabe também que dizer a verdade faz bem? Eu não gosto dessa forma como você age comigo. Eu não quero que você faça isso mais. A vingança também ela vai por uma parte onde nós vamos nos escondendo ao invés de dizer a verdade. Eu estou me sentindo mal com tal situação. Eu não estou sentindo bem com isso. Eu preciso de esclarecimento para mim continuar. Mas o que a gente faz? A gente fica calado diante da realidade e vai praticando situações em que vai colocando a vida de outra pessoa em risco. Essa amiga que eu estava falando agora há pouco, ela abre a carteira do esposo escondido porque a vingança dela, não o esposo que foi o primeiro esposo dela, o esposo atual. Então a vingança dela é o quê? Ele vai ficar sem dinheiro na carteira. Então, são coisas que nós precisamos tirar esse eu ferido, esse eu complicado, esse eu difícil, esse eu que só quer as coisas para mim, tem que ser o melhor, esse eu conflitivo, cheio de conflito, e colocar alguma coisa mais suave. Será como é que era o olhar de Jesus? Feche os olhos um instante e veja. Como será que é o olhar de Jesus? Em todos aqueles que causaram tantas situações sobre a pele e o corpo dele. Sobre as feridas de Jesus. Sobre as mãos ensanguentadas de Jesus. Qual que foi a atitude de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será qual que é a nossa maior atitude nessa tarde? Pai, me ensina a perdoar, porque ele ou ela não sabe o que fez comigo. É a maior atitude. É a atitude do amor. É a atitude da nossa vocação de amor.
Eu amo gratuito como Jesus amou gratuito e todos nós devemos amar gratuito. Um amor cheio de situações idôneas. Um amor idôneo. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim foste o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. É difícil a gente ter que conviver com quem a gente não quer, né? Não é difícil? Jesus conviveu com um ladrão do lado dele. 2, né? Um de cada lado. Mas Jesus amou cada centímetro da paixão dele. Será que é possível nós também amarmos cada centímetro da nossa vida? Sair da estação de quem não presta, de quem não vai prestar, de quem não vai mudar. E esquecer, colocar na graça e no olhar de Deus as situações da nossa vida e seguir em frente. Olha por irmão do lado e diz: vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O passado já passou. Passado. Vou sair desta estação. Vamos sair dessa estação. Faz assim, glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso sair desta estação. Aí você olha por irmão e diz assim: conta comigo. Conta comigo, hein? Dá uma coisa gostosa na gente, sabe por quê? Se isso insistir dentro de você, confesse. Procure um diretor espiritual. Converse com ele. Tire tempo no seu coração. Eu preciso sair daquele lugar onde é que eu fiquei estacionada. Ou estacionado, né? Tem tanta coisa boa acontecendo. Vamos prometer para Nossa Senhora um negócio nessa tarde. Vamos prometer para ela também a gente não ficar fazendo isso
nos meios de comunicação, usar os meios de comunicação para louvar a Deus, para incentivar outras pessoas a evoluir na graça de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora essa graça nessa tarde. Não usar jamais os meios de comunicação para mandar recadinhos de vingança, recadinhos de falta de educação, de falta de amor. Nós somos todos irmãos. Temos sim, temos diferenças, mas elas têm que acabar aos pés da cruz de Cristo. Opiniões diferentes, mas um chamado ao diálogo. É tão bom nós conversarmos uns com os outros e ter um diálogo aberto, um diálogo que leva a gente à graça de Deus. São essas águas que nos purificam da fonte que é Jesus. Águas purificadoras, ter um bom diálogo, dizer a verdade quando necessário. Porque às vezes nós queremos falar demais a verdade, mas o coração da outra pessoa está fechado. Então, quando necessário, mas não viver a atitude de vingança. Romper com vingança antes do sol. Nós aprendemos isso com o Padre Léo, foi maravilhoso. Antes do sol se pôr, nosso coração tem que estar limpo no amor de Deus. Amém? Amém.